Os sussurros começaram a ecoar na mente de uma jovem freira de 23 anos, em abril daquele ano, dentro de um convento ortodoxo localizado em uma região empobrecida no nordeste da Romênia. Segundo os médicos, Irina acreditava que ouvia a voz do diabo, que a acusava de ser uma pecadora. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Relatos de Horror e Outros Contos Macabros. Essa história, além de absurda, é extremamente triste e remete a um caso de exorcismo. Ela traz à tona a trágica trajetória de Maricica Irina Cornici, a irmã mais velha de uma família marcada por dificuldades e traumas. Irina tinha um irmão mais novo e ambos enfrentaram uma infância repleta de sofrimento. A família vivia em condições de extrema pobreza, em um pequeno vilarejo romeno com cerca de 300 moradores, onde até mesmo eletricidade era um luxo raro. Aos 10 anos, Irina presenciou algo que marcaria sua vida para sempre: o suicídio do próprio pai, cometido diante de seus olhos. Ainda muito jovem, ela mal conseguia compreender a gravidade do que havia acontecido. Após esse evento traumático, a família não buscou qualquer tipo de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico para Irina. Acreditavam que, por ser uma criança, ela não teria compreendido o ocorrido. Então, isso não traria nenhum problema para ela. Além disso, a falta de recursos financeiros tornava impossível custear qualquer tipo de tratamento. E as tragédias em sua família não pararam por aí. Após a morte do pai, a mãe de Irina mergulhou em um severo vício em álcool que a deixou incapaz de cuidar dos filhos. Diante dessa situação, decidiu colocá-los em um orfanato. Na época em que Irina crescia, a Romênia era governada por um regime opressor e extremista que perpetuava a pobreza e utilizava o medo como instrumento de controle. Por exemplo, o governo da época havia proibido todos os métodos contraceptivos, obrigando qualquer mulher que tivesse relações sexuais a levar a gravidez adiante. Já em dezembro de 1989, ocorreu um renascimento do monasticismo cristão no país, intensificando práticas religiosas rigorosas. O orfanato onde Irina e seu irmão Vasily foram colocados era terrível. Imagine aqueles estereótipos de filmes sobre orfanatos. Crianças sofrendo maus tratos, sendo agredidas, passando fome e enfrentando uma disciplina extremamente rígida. Lá, até mesmo certas amizades entre as crianças eram proibidas, contribuindo para um ambiente de repressão e isolamento. Diante desse cenário, Irina cresceu sob uma educação extremamente severa. Em algum momento, decidiu participar de aulas de karatê como forma de aprender defesa pessoal. No entanto, ao mesmo tempo em que desenvolveu habilidades físicas, também começou a demonstrar comportamentos mais agressivos. Amigas próximas relatavam que nunca sabiam como Irina estaria em determinado dia. Às vezes, ela agia de forma tranquila e conversava normalmente. Em outras ocasiões, porém, tinha crises de raiva intensas, nas quais insultava quem estivesse ao redor e, em alguns casos, até recorria à violência física. No orfanato, Irina tinha uma amiga muito próxima chamada Angel. As duas cresceram juntas naquele ambiente difícil e Angel acabou se tornando a pessoa mais importante na vida de Irina. Sem poder contar com os pais e com uma relação diferente com o irmão, essa amizade feminina representava uma conexão única para ela. No entanto, à medida que Irina começou a ter episódios de agressividade, sua relação com Angel também se tornou cada vez mais complicada. A amizade, antes um refúgio, começou a assumir características tóxicas e, em certos momentos, até mesmo obsessivas.
Alguns acreditam que Irina desenvolveu sentimentos românticos por Angel, nutrindo a esperança de que talvez as duas pudessem formar um casal no futuro. Esses sentimentos intensos apenas adicionaram mais complexidade à relação, que oscilava entre amizade e conflitos emocionais. Irina vivia um intenso conflito interno, pois na Romênia daquela época a homossexualidade era proibida. É possível que esse embate consigo mesma tenha levado a atitudes preconceituosas, como se ela estivesse lutando contra os próprios sentimentos. Desde pequena, Irina relatava ouvir a voz do pai falecido, algo que ela descrevia como uma alucinação que a acompanhava desde a infância. Quando completou 19 anos, conseguiu deixar o orfanato e começou a buscar uma vida independente. Mudou-se para uma cidade chamada Banat, onde conseguiu um emprego como babá em uma casa de família. Coincidentemente, seu irmão já trabalhava na mesma casa. O trabalho oferecia mais sustento do que remuneração. Ela recebia um pequeno salário, mas o maior benefício era ter comida e um lugar para morar. Irina e o irmão permaneceram naquela casa por alguns anos, mas ela estava determinada a transformar sua realidade. Sonhava em escapar da opressão e do preconceito que sentia em seu país natal. Seu maior objetivo era deixar a Romênia e recomeçar na Alemanha, onde acreditava que poderia ter uma vida mais livre e próspera. Irina guardava uma parte do pouco dinheiro que recebia, poupando para realizar seu plano de deixar a Romênia no futuro. Enquanto isso, no período em que ela vivia com a família em Banat, o país passava por um renascimento do cristianismo ortodoxo. Após anos de repressão religiosa sob o regime anterior, mosteiros e conventos começaram a florescer novamente em todo o país. Diversos conventos e monastérios foram construídos, especialmente em áreas rurais e remotas, muitas vezes sem eletricidade ou saneamento básico. Essas comunidades eram profundamente religiosas, caracterizadas por casas simples, quase todas com cruzes de madeira fixadas em frente às portas. Os moradores acreditavam que essas cruzes tinham o poder de afastar o mal, refletindo uma fé arraigada que permeava o cotidiano. Entre os muitos mosteiros que surgiram na Romênia naquela época, havia um chamado de Santa Trinidade, na Vila Romena, em Tânaco, construído em 2001. Naquele momento, o convento ainda não havia sido oficialmente santificado pela igreja. Localizado em uma pequena comunidade com cerca de 2.000 habitantes, a igreja principal era feita de metal e ao lado ficava o convento, onde viviam cerca de 13 freiras. Enquanto isso, Irina continuava focada em seu plano de se mudar para a Alemanha. Ela também queria levar sua melhor amiga junto, alimentando talvez a ideia de que as duas poderiam construir uma nova vida juntas por lá. Isso intensificou os rumores de que Irina teria sentimentos amorosos pela amiga, uma suspeita reforçada pelo desejo de compartilharem esse futuro. No entanto, quando Irina finalmente entrou em contato para propor o plano, a amiga teve uma reação inesperada. Disse algo como: "Do que você está falando? Eu virei freira." Irina ficou perplexa. "Como assim? O que você quer dizer?" Foi então que a amiga explicou: "Estou vivendo neste mosteiro novo, na região de Tânaco. Se você quiser, pode vir me visitar." Em 2005, Irina se organizou para visitar a amiga no mosteiro, talvez com a intenção de convencê-la a deixar aquele lugar e finalmente seguirem juntas para a Alemanha. Na época, Irina tinha 23 anos. Quando chegou ao mosteiro, cumprimentou a amiga e compartilhou seu plano, mas começou a observar a rotina daquela comunidade. O mosteiro era formado por uma comunidade muito unida, o que chamou a atenção de Irina enquanto ela passava os dias lá,
conhecendo os costumes locais. Seu irmão também foi junto e permaneceu por um tempo, recebendo alimentação e um lugar para dormir. Aos poucos, ambos notaram a forte ligação entre as freiras, que viviam em harmonia e cooperação. Durante sua estadia, Irina recebeu bastante apoio da Madre Superiora, que parecia enxergar nela alguém necessitada de acolhimento. Irina, por sua vez, passou a ver na Madre uma figura materna, algo que não sentia há muito tempo. Essa conexão trouxe a Irina uma sensação de conforto que ela não conhecia desde a infância. Irina começou a se sentir acolhida no mosteiro. As freiras ajudavam umas às outras em suas tarefas diárias e nas orações, criando um ambiente que pela primeira vez trouxe à mente de Irina a sensação de estar em um lar. Sua amiga, agora freira Angel, que também tinha muito carinho por Irina, tentou convencê-la a desistir da ideia de se mudar para a Alemanha. Em vez disso, sugeriu que as duas ficassem juntas no convento, vivendo ali como parte daquela comunidade. A proposta fez Irina refletir. No mosteiro, ela teria um lugar para morar, refeições garantidas, roupas e o amparo de pessoas que pareciam se importar genuinamente com ela. Tudo isso era muito tentador. Aos poucos, Irina decidiu deixar o plano da Alemanha de lado e permitir que as coisas seguissem seu curso. Passou algumas semanas no mosteiro com o irmão, se adaptando à rotina. Além de fortalecer sua conexão com a Madre Superiora, outra figura importante entrou em sua vida naquele lugar: o Padre Daniel. O Padre Daniel era uma figura peculiar. Antes de entrar para a vida religiosa, ele tinha sido jogador de futebol. Em algum momento, decidiu mudar de rumo e começou a estudar teologia na universidade, desenvolvendo um interesse crescente pela área espiritual. Após cerca de um ano de estudos, resolveu se dedicar integralmente à vida religiosa. Foi então que conheceu um homem que lhe propôs a ideia de fundar um mosteiro juntos. Daniel achou a ideia interessante e aceitou o convite. No entanto, havia um detalhe importante. Ele ainda não possuía as qualificações necessárias para se tornar um padre, já que sequer havia concluído seus estudos teológicos. Mesmo assim, decidiu abandonar a faculdade para assumir a responsabilidade de administrar o mosteiro. O Padre Daniel era uma figura marcante e um tanto excêntrica. Ele possuía uma longa barba ruiva que chamava a atenção e exibia uma personalidade intimidadora, o que deixava outros clérigos desconfortáveis. Quando ele se mudou para o mosteiro, havia alguns monges morando ali, mas nenhum deles quis permanecer no local com sua chegada. Em vez de Daniel deixar o mosteiro, foram os monges que decidiram ir embora. Com isso, ele passou a acolher freiras, que se tornaram suas seguidoras devotas. Apesar de ser uma figura controversa, muitas pessoas que visitavam o mosteiro afirmavam que o Padre Daniel tinha o poder de curá-las, seja através de palavras ou de bênçãos que ele concedia. Muitos afirmavam que haviam ido ao local enfermos e retornado completamente curados. Daniel ficou profundamente tocado por isso, sentindo-se plenamente realizado em sua profissão. Contudo, essa experiência o levou a uma obsessão por exorcismos. Como se sabe, um ritual de exorcismo não é algo simples, especialmente dentro da Igreja Católica. Atualmente, são poucos os padres habilitados a realizar exorcismos e todos os casos exigem autorização do Vaticano. Esse processo envolve diversos treinamentos e autorizações. Diante de uma possível possessão demoníaca, é necessário um longo processo burocrático e mesmo após a aprovação, o ritual em si é complexo e exige conhecimento especializado. Não se trata de uma decisão impulsiva, mas de um procedimento rigoroso e criterioso. O Padre Daniel, no entanto, demonstrava grande confiança em suas habilidades,
considerando-se bastante experiente. Irina, por sua vez, começou a exibir comportamentos estranhos e perturbadores durante sua estadia no convento. Episódios de raiva intensa, marcados por violência física e verbal, tornaram-se frequentes. A jovem se autoflagelava, proferia blasfêmias e afirmava ouvir vozes demoníacas. As tentativas das freiras, da Madre Superiora e do próprio padre de acalmá-la por meio de orações e bênçãos foram inúteis. Diante da gravidade da situação, Irina foi contida e levada a um hospital. Após avaliação médica, um psiquiatra diagnosticou um quadro psicótico, no qual a paciente acreditava ser possuída pelo demônio e se considerava uma pecadora. O psiquiatra sugeriu que os sintomas apresentados por Irina poderiam ser indícios de um início de esquizofrenia, possivelmente a primeira crise psicótica. Após um período de internação, a recuperação de Irina foi lenta, mas gradual. No entanto, essa evolução não foi suficiente para convencer algumas pessoas de que se tratava de uma doença mental. Uma enfermeira da ala psiquiátrica, de forma irresponsável, levantou a hipótese de que a jovem estivesse possuída por um demônio. Essa afirmação, feita a pessoas com crenças religiosas e predisposição para aceitar explicações sobrenaturais, contribuiu para a disseminação da ideia de que um exorcismo seria a solução. No dia 24 de abril, Irina recebeu alta do hospital com o diagnóstico de esquizofrenia e foi encaminhada para tratamento medicamentoso. Uma rápida pesquisa online revelou que o medicamento prescrito para Irina era indicado para o tratamento de quadros agudos e crônicos de esquizofrenia, assim como para outros transtornos mentais que envolvessem sintomas como delírios, alucinações, alterações do pensamento, hostilidade e desconfiança. Ou seja, a medicação se alinhava aos sintomas apresentados pela jovem durante a internação. Inicialmente, o tratamento parecia eficaz, porém, dúvidas surgiram sobre a adesão de Irina à medicação. Houve relatos de que pessoas próximas a ela teriam questionado a necessidade do tratamento farmacológico, sugerindo que o caso não era de natureza médica, mas sim espiritual. A Madre Superiora, por sua vez, incentivou Irina a confessar seus pecados, o que pode ter contribuído para o fortalecimento de suas crenças religiosas. Um mês após sua ordenação como freira, um evento marcante abalou a família. Vasily, irmão de Irina, afirmou ter presenciado a possessão demoníaca da irmã durante a celebração da primeira comunhão. Diante desses acontecimentos, Irina decidiu retornar à casa de sua família adotiva, com a intenção de doar todo o dinheiro que havia guardado para o monastério, demonstrando assim sua devoção religiosa e gratidão pelo acolhimento recebido. Irina estava profundamente envolvida com a vida da família adotiva e acreditava que era correspondida em seus sentimentos. Ao retornar, no entanto, deparou-se com uma situação inesperada. Uma nova filha havia sido adotada e ocupado seu antigo quarto. Além disso, a maior parte do dinheiro que havia economizado havia sido utilizada pela família. Sentindo-se traída e desvalorizada, Irina vivenciou um intenso sofrimento emocional. A sensação de ser substituída tão rapidamente, após anos de dedicação, a fez questionar a autenticidade do afeto que recebia da família. Esse estresse emocional, somado a outros fatores, desencadeou novas crises psicóticas, levando-a a retornar ao convento em busca de apoio e tratamento. A agressividade de Irina se intensificou, manifestando-se através de comportamentos violentos e fala incoerente. Episódios de convulsões também passaram a ocorrer, deixando as freiras perplexas e sem saber como agir. Diante da gravidade da situação, Irina passou a rejeitar alimentos, líquidos e sono. O padre Daniel, ao visitar a jovem,
concluiu que a única solução seria realizar um exorcismo, uma decisão que gerou controvérsia e revolta. Nos dias 12 e 13, um ritual de exorcismo foi conduzido na igreja principal, com a participação de 4 freiras. Irina foi imobilizada em uma cruz e amordaçada, enquanto o padre Daniel realizava os ritos. Em determinado momento, a mordaça foi removida e substituída por uma toalha, intensificando o sofrimento da jovem. Durante o exorcismo, Irina continuou a manifestar comportamentos perturbadores, proferindo palavras incoerentes. O ritual envolveu orações e aspersão de água benta, enquanto a jovem permaneceu imobilizada em uma cruz por 3 dias, privada de alimentos e água. A única umidade que alcançava seus lábios era a água benta que gotejava acidentalmente, prolongando seu sofrimento. Apesar das boas intenções dos religiosos, as práticas utilizadas durante o exorcismo podem ser consideradas tortura. A decisão de retirar Irina da cruz, apenas quando a chegada de camponeses estava prevista, demonstra a preocupação dos religiosos em ocultar a natureza violenta do ritual. Após ser levada de volta ao quarto, Irina aparentou uma breve melhora, alimentando a esperança de que o exorcismo havia sido eficaz. No entanto, seu estado de saúde se deteriorou rapidamente, com o surgimento de sonolência excessiva, respiração irregular e pulso fraco. As freiras, alarmadas com a deterioração do estado de saúde de Irina, acionaram uma equipe médica. Ao chegar ao local, os paramédicos administraram 4 doses de adrenalina, na tentativa de reverter o quadro de colapso. Infelizmente, todos os esforços foram em vão e Irina foi declarada morta. Um fato ainda mais intrigante é que, de acordo com o laudo médico, a jovem já havia falecido há cerca de 24 horas. Essa discrepância temporal sugere que Irina pode ter experimentado um período de lucidez enganosa antes de falecer, um fenômeno conhecido como ralé, ou agonia terminal, em que o paciente apresenta uma melhora aparente pouco antes da morte. A trágica morte de Irina aos 23 anos foi marcada por circunstâncias suspeitas. Ao dar entrada no hospital, os médicos constataram marcas de amarras em seus pulsos e tornozelos, evidenciando um sofrimento físico intenso. A autópsia revelou que a causa da morte foi uma isquemia cerebral, ou seja, a falta de oxigenação no cérebro, decorrente da desidratação, inanição e da posição inadequada em que a jovem permaneceu imobilizada por aproximadamente 72 horas. As marcas de tortura e as circunstâncias da morte levaram os médicos a notificar a polícia. O caso ganhou ampla repercussão na mídia e o padre Daniel e as 4 freiras foram indiciados por homicídio qualificado. Após 11 horas de depoimento, um monge tentou defender as freiras, atribuindo suas prisões à pressão da mídia. A defesa das religiosas solicitou a transferência do processo para uma comarca distante, alegando que a intensa repercussão do caso na pequena cidade poderia comprometer a imparcialidade do júri. A acusação de homicídio qualificado foi considerada excessiva por alguns, que defenderam a aplicação do crime de homicídio culposo, uma vez que as intenções das religiosas não eram de matar, mas sim de ajudar Irina. Um parlamentar romeno, em defesa das acusadas, argumentou que o homicídio qualificado pressupõe dolo, ou seja, a intenção de matar e o cometimento do crime com crueldade, o que, segundo ele, não se aplica ao caso. A defesa sustentou que as religiosas acreditavam estar realizando um exorcismo em benefício de Irina e não um ato de tortura. Essa tese gerou grande polêmica, dividindo a opinião pública. A tia de Irina, ao visualizar o corpo da sobrinha,
Relatou marcas de tortura nos pulsos, tornozelos e abdômen, corroborando as suspeitas de maus-tratos. O tio-avô, por sua vez, manifestou indignação diante da crueldade do ato, defendendo a memória da jovem. Apesar do apoio de alguns fiéis, a opinião pública, especialmente a Igreja Católica, condenou veementemente o ocorrido. O padre Daniel, por não possuir a formação teológica completa, foi apontado como o principal responsável pelo ato e, consequentemente, banido do sacerdócio. As 4 freiras também foram excluídas da ordem religiosa. O caso serviu como catalisador para a Igreja implementar medidas mais rigorosas para o ingresso em conventos e mosteiros, incluindo a realização de testes psicológicos. As religiosas e o padre foram condenados, porém as penas impostas foram consideradas brandas pela opinião pública. As freiras foram libertadas após cumprirem parte da pena e o padre Daniel foi solto em 2011. Após a libertação, Daniel enfrentou dificuldades para se reintegrar à sociedade, sendo rejeitado por aqueles que conheciam seu passado. Atualmente vive em uma cabana, sustentado por alguns poucos seguidores. O caso de Irina levanta questionamentos sobre a medicalização de doenças mentais em contextos religiosos. É possível que o sofrimento da jovem, que poderia ter sido tratado como um caso de esquizofrenia ou epilepsia, tenha sido atribuído à possessão demoníaca, impedindo que recebesse o tratamento adequado. O caso de Anneliese Mitchell, que serviu de inspiração para o filme O Exorcismo de Emily Rose, continua a gerar debates e controvérsias. Muitas pessoas acreditam que a jovem sofria de esquizofrenia e que os rituais de exorcismo, realizados por padres e familiares, agravaram seu sofrimento. A submissão de Anneliese Mitchell a tratamentos religiosos em detrimento de cuidados médicos especializados é um fato lamentável que levanta questionamentos sobre os limites da fé e da ciência. É fundamental que a Igreja estabeleça protocolos rigorosos para a realização de exorcismos, garantindo que práticas religiosas não sejam utilizadas como substituto para tratamentos médicos adequados. A história de Anneliese Mitchell nos mostra que casos como esse, por mais que pareçam distantes no tempo, podem ocorrer em qualquer época e sociedade. Irina, em busca de uma vida diferente, pode ter sido vítima de uma doença mental que se manifestou desde a infância. O trauma de testemunhar o suicídio do pai, sem receber o apoio psicológico necessário, pode ter desencadeado um processo de internalização da dor e do sofrimento, culminando em um quadro psiquiátrico. A história de Irina nos convida a refletir sobre a importância do cuidado mental, especialmente em situações de trauma. Então, a pergunta que faço é: o que você acha dessa história macabra? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo para que o YouTube leve esse vídeo para mais pessoas passarem a conhecer a história da freira Irina e seu trágico fim. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e marque o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Nosso canal tem outras histórias reais bem sombrias e misteriosas. Caso você tenha interesse, escolha outro vídeo aqui.